Meu marido me enganou na festa do amigo dele. E hoje eu sei a verdade que ele queria esconder. Essa frase não sai da minha cabeça desde aquela noite estranha, em que tudo parecia normal, até que não era. Eu achava que conhecia o homem com quem divido minha vida, mas naquele dia, algo dentro de mim mudou. Sabe quando você sente que está sendo deixada de lado? Quando os olhares não batem mais como antes, e os sorrisos parecem ensaiados? Aquele era o aniversário de um dos amigos mais próximos dele, um cara que sempre me tratou com respeito, mas que agora parecia esconder algo. O clima estava leve, descontraído, mas meu coração estava pesado. Tinha algo errado. E eu senti. Foi ali, no meio daquela comemoração, que uma sequência de atitudes do meu marido me fez duvidar de tudo que vivemos. Se você já passou por algo parecido, aquela sensação de estar presente, mas invisível, me conta nos comentários. Eu não sei se fui burra demais ou se simplesmente amei demais. Mas hoje, eu descobri tudo. E você vai descobrir comigo. Você já sentiu que estava em um lugar onde todo mundo sabia de algo, menos você? Já passou por uma situação em que todos os sinais estavam ali, gritando na sua frente, mas o coração insistia em acreditar que era só paranoia? Porque naquela noite, naquela bendita festa, eu percebi que tudo que eu achava sólido podia estar prestes a desmoronar. Comente aqui embaixo. Você já viveu uma situação parecida? Você acreditaria nos sinais ou esperaria uma prova concreta? A sua opinião vai ajudar muita gente que talvez esteja passando exatamente por isso agora. Era para ser só uma noite comum. Meu marido chegou em casa animado, dizendo que o melhor amigo dele ia fazer uma festa de aniversário e que seria legal irmos juntos. Eu, ingênua e feliz, achei que era uma boa oportunidade de conhecer melhor o círculo dele. Afinal, casamento é também fazer parte da vida do outro, certo? Me arrumei, coloquei meu melhor sorriso e fui pronta para uma noite leve, de boas conversas e risadas. Mas, ainda no carro, percebi que ele estava estranho, calado demais. Quando falava, parecia irritado. E quando o celular apitava, ele dava um jeito de esconder a tela de mim. Algo estava fora do normal. Você aí assistindo, diga, você confiaria ou já começaria a ligar os pontos? Chegamos na festa. Era numa casa ampla, cheia de gente. Música alta, risadas forçadas e muita pose. Me senti um peixe fora d'água. Poucas pessoas vieram falar comigo, e as que vieram, falavam como se eu fosse só a acompanhante dele. Ele logo me deixou sozinha dizendo que ia cumprimentar um amigo. 10 minutos. 20. Meia hora. E nada. Quando fui atrás dele, uma das convidadas olhou para mim com um sorriso estranho e disse: "Nossa, você é mais bonita do que eu imaginava." Como assim? Imaginava o quê? Aquilo me deu um calafrio. Voltei pro canto da sala tentando entender, e foi aí que ouvi alguém cochichar. Será que ele contou pra ela? Gente, na hora meu coração gelou. O que ele tinha que contar pra mim? Logo depois, ele apareceu do nada, todo suado, dizendo que estava procurando o amigo que tinha sumido com a bebida dele. Mas o jeito como evitava meu olhar, como tentava mudar de assunto, não era normal. Era como se ele estivesse encenando algo mal ensaiado. Fiquei o resto da festa observando, notando olhares trocados, cochichos entre dois convidados, e a ausência constante dele do meu lado. Era a festa do amigo dele, e ele parecia fazer de tudo para que eu não estivesse incluída nela. Me senti deslocada, invisível, usada. E tudo dentro de mim gritava: tem algo errado. Mas a primeira pista veio no final, quando vi um detalhe no celular dele enquanto ele digitava escondido no carro, já voltando para casa. Aquilo mudaria tudo. O que você acha que estava acontecendo? Já passou por uma festa onde você era a última a saber de um segredo? Você acha que um casamento aguenta esse tipo de desconfiança? Deixa aqui nos comentários o que você faria no meu lugar. Confiaria até o fim ou começaria a investigar por conta própria? Seu comentário pode ajudar outras mulheres a enxergarem o que talvez ainda estejam tentando ignorar. No começo, parecia apenas mais uma noite comum, uma daquelas em que cada um segue com sua programação e volta para casa com histórias banais para contar. Mas essa festa virou um divisor de águas na minha vida. Dias depois, algo começou a corroer minha paz. Uma intuição que me fazia reviver aquela noite em pensamento. Ele voltou estranho.
Muito estranho. Silêncios longos demais. Olhares perdidos. A ausência de detalhes nas histórias que normalmente ele contaria com empolgação. Foi aí que decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Peguei o celular dele enquanto ele dormia. Eu não estava buscando provas de nada. Estava buscando paz. Mas encontrei tudo, menos isso. As mensagens estavam lá, escondidas num aplicativo de conversa que ele jurava nem usar mais. Algumas haviam sido apagadas, mas não todas. Prints antigos, trocas de risos, emojis de cumplicidade com número salvo apenas como contato trabalho 2. Era estranho demais. As conversas eram superficiais no começo, mas logo ganhavam um tom íntimo. Mensagens trocadas antes, durante e depois da festa. Fotos borradas de ambientes escuros. Uma imagem dele com uma mulher, onde o reflexo no espelho não deixava dúvidas. Ele não estava sozinho como disse. Fiquei paralisada. O chão sob os meus pés desapareceu. Mas não terminei ali. Continuei. Vasculhei registros de localização, e ali estava, o endereço da festa, e depois, um motel. Tudo salvo no histórico do navegador, como se ele tivesse se esquecido de que rastros digitais também falam. Na manhã seguinte, recebi uma ligação anônima. Era uma voz feminina, hesitante. Você não me conhece, mas eu estava na festa. Achei que você devia saber. Ele não foi quem disse que foi. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. No início, pensei que fosse algum trote, alguém querendo mexer com minha cabeça. Mas essa ligação só reforçou o que eu já tinha começado a sentir. Havia mais gente sabendo da verdade do que eu imaginava. Foi então que decidi confrontar uma terceira pessoa, a esposa do anfitrião da festa. A gente nunca foi próxima, mas eu sabia que ela era do tipo que não guardava segredos quando achava uma injustiça. E não me enganei. Ela hesitou, sim, mas bastou eu perguntar com os olhos marejados, que ela desviou o olhar e confessou. Ele não passou a noite com os rapazes. Ele saiu, voltou horas depois. E, ele não parecia estar sozinho. Eu vi uma mulher descer do carro com ele. Mas achei que vocês tinham um tipo de acordo. Foi aí que a verdade se revelou por inteiro. Ele estava tendo um caso. Não era uma aventura de uma noite. Era um envolvimento emocional com alguém que, segundo ele, fazia parte do passado. Ela havia reaparecido, e ele, em vez de colocar limites, abriu portas. Usou a festa como desculpa. Usou os amigos como álibi. Usou a minha confiança como escudo. E quando confrontei, ele tentou negar. Depois, quando mostrei as provas, tentou inverter. Disse que eu invadi a privacidade dele, que era apenas uma conversa antiga, que eu estava exagerando. Mas cada mentira dele era como uma faca a mais sendo cravada em mim. Ele se perdeu nos próprios argumentos, caiu em contradições e terminou chorando, dizendo que não sabia por que fez isso. Que se sentia confuso. Que não era nada sério. Como se trair o coração de alguém que confiava em você pudesse ser trivial. A dor veio em ondas. Primeiro, o choque. Depois, a negação. Passei dias tentando me convencer de que aquilo não estava acontecendo comigo. Depois veio a raiva. Uma fúria que não tinha grito, mas que queimava por dentro. Como ele pôde? Como alguém que dividia a vida comigo, que me olhava nos olhos todas as manhãs, foi capaz de criar uma vida paralela? Mas a dor mais aguda veio depois. A dúvida. O dilema. Contar ou não para minha família? Envolver mais gente? Ou guardar aquilo só para mim e tentar fingir que não vi? Eu não queria parecer fraca. Mas também não queria que o mundo todo soubesse o quanto fui enganada. O casamento estava diante de um abismo. E só eu podia decidir se daria um passo à frente, ou se recuaria para nunca mais voltar. Depois de dias sentindo o peso da desconfiança, eu tomei coragem e fui até ele, com o coração em pedaços, mas determinada a não viver mais em dúvida. Esperei o momento certo. Quando peguei distraído, olhei nos olhos dele e perguntei, sem rodeios, você me traiu naquela festa, não foi? O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele arregalou os olhos, tentou disfarçar com um riso nervoso e disse que eu estava vendo coisa. Mas eu não parei. Coloquei as cartas na mesa.
Mostrei as mensagens que consegui recuperar, as fotos, os prints, o nome da mulher, o local onde tudo aconteceu, o horário. Ele empalideceu. A verdade que ele tentou esconder por tanto tempo estava ali, escancarada, e não havia mais como fugir. Era a hora do confronto que eu evitei por semanas. E ele sabia, não havia mais como mentir. O que se seguiu foi um misto de negação e desespero. Ele começou a andar de um lado para o outro, como se buscasse um buraco para se esconder. Disse que foi um erro, que estava bêbado, que não lembrava de nada, que não significou nada. Mas quanto mais ele falava, mais eu via o homem que eu achava conhecer se desmanchar em desculpas vazias. E então, algo inesperado aconteceu. A porta da sala se abriu. Era a irmã dele. Ela tinha vindo visitar, mas parou quando ouviu a discussão. E ela ouviu tudo. E o que ela disse em seguida me tirou o chão. Você vai contar para ela ou eu conto? Eu não entendi. Meu coração acelerou. E ela soltou. Não foi só aquela vez. Ele tá se encontrando com essa mulher faz meses. Eu cansei de acobertar. O mundo parou. As pernas tremiam. Eu não sabia se chorava, gritava ou simplesmente saía correndo. Eu estava ali, despida da ilusão de um casamento feliz, diante de uma traição que era mais profunda do que eu jamais poderia imaginar. Aquela revelação me despedaçou. Mas ainda havia mais. Como se não bastasse, a irmã dele me entregou uma caixa. Dentro, havia fotos antigas, cartas e uma certidão de nascimento. A mulher com quem ele me traiu era mãe de um filho dele. Um filho que ele teve enquanto ainda estávamos casados. Um filho de 6 anos. Meu mundo desabou por completo. Eu fiquei paralisada. Foram anos de mentiras. Anos acreditando que ele era fiel, companheiro, honesto. Mas por trás daquele sorriso, havia uma vida dupla. Uma história paralela. Um filho escondido. E uma família secreta. Era como se meu casamento tivesse sido uma peça encenada, onde eu era a única que não conhecia o roteiro verdadeiro. Senti raiva. Senti vergonha. Senti uma tristeza profunda. Mas também senti algo novo. Clareza. A verdade, por mais dolorosa que fosse, me libertava da prisão da ilusão. Eu respirei fundo. Olhei para ele, agora calado, cabisbaixo, derrotado. Não havia mais nada a dizer. Ele implorou por perdão, disse que me amava, que faria qualquer coisa para me reconquistar. Mas aquelas palavras não tinham mais poder sobre mim. Eu enxergava além. Aquele homem não era meu lar. Era minha prisão. E naquele momento, eu escolhi algo que ele nunca esperou. O meu silêncio. Peguei minha bolsa, minha dignidade, e fui embora. Deixei para trás não só uma casa, mas uma mentira. E levei comigo algo que ele nunca poderia roubar de mim. Minha liberdade. Hoje, eu conto essa história não para reviver a dor, mas para mostrar que às vezes, a verdade que nos destrói é a mesma que nos reconstrói. Porque ninguém merece viver ao lado de alguém que ama. Pela metade. Depois de tudo que aconteceu, passei dias sem conseguir levantar da cama. O silêncio da casa, antes familiar, agora parecia um grito constante lembrando tudo que foi perdido. No meio daquele vazio, me fiz uma pergunta essencial. Como eu deixei isso acontecer por tanto tempo? Foi aí que comecei a entender que o problema não era só ele ter mentido, traído e escondido segredos. O maior problema era eu ter ignorado sinais. Cada intuição sufocada, cada desculpa que eu mesma inventava para justificar atitudes injustificáveis. Tudo isso era um reflexo de algo mais profundo. A falta de amor próprio que me fez aceitar migalhas, enquanto sonhava com banquetes. Entendi que amar o outro não pode significar se abandonar. E essa foi a maior lição. Amor de verdade não dói, não confunde, não esconde. Amor de verdade clareia, liberta, constrói. Comecei a reconstruir minha autoestima em silêncio. Primeiro, me afastei das redes sociais, dos julgamentos alheios e das cobranças internas. Depois, retomei pequenos hábitos que me conectavam com quem eu era antes do casamento. Voltei a caminhar ao nascer do sol, a ler meus livros favoritos, a pintar quadros que deixava inacabados no fundo do armário. Redescobri minha própria companhia. Busquei terapia, não só para curar a dor da traição, mas para entender por que fiquei tanto tempo em um lugar que me feriu.
Cada sessão era como retirar uma camada de uma armadura velha que eu usava há anos. Aos poucos, reaprendi a me olhar no espelho e me reconhecer, a me tratar com gentileza, a acreditar que merecia muito mais do que aguentar em nome de um amor que já não existia. Olhando para trás, percebo que sempre soube. Algo dentro de mim alertava. Um incômodo, uma pontada de dúvida, uma sensação de que havia algo fora do lugar. Mas eu calava essa voz, como quem tenta abafar um alarme. Hoje, sei que aquela intuição era minha alma gritando por socorro. Por isso, aprendi a nunca mais ignorar o próprio instinto. Quando algo não parece certo, é porque provavelmente não está. E não importa o que o outro diga, o corpo sente, o coração sente. E nenhuma justificativa externa pode apagar o que você sente por dentro. Escutar essa voz interna virou parte da minha nova rotina. É com ela que consulto antes de tomar qualquer decisão. Entendi que essa voz não é loucura, não é desconfiança. É sabedoria. O luto do casamento foi um processo. Chorei noites seguidas, às vezes em silêncio, às vezes gritando dentro do carro estacionado. Mas a dor, apesar de esmagadora, foi também um portal. Um portal de transformação. Com o tempo, parei de perguntar por que isso aconteceu comigo. E comecei a perguntar para que isso aconteceu comigo. E foi aí que comecei a transformar a dor em força. Passei a escrever sobre o que vivi. Criei um blog anônimo para dividir minhas experiências com outras mulheres. E ali descobri um novo propósito: ajudar quem também sente que está vivendo um relacionamento onde algo não está certo, mas não consegue explicar. Hoje, sou uma fonte de inspiração. Não por ter superado a traição, mas por ter reconstruído a mim mesma, pedaço por pedaço, com dignidade e verdade. E agora, depois de tudo, eu te pergunto: e você? Já descobriu uma verdade que mudou tudo o que você achava que sabia sobre alguém? Já sentiu sua intuição te alertar, mas escolheu silenciar? E se pudesse voltar no tempo, escutaria essa voz com mais atenção? Porque às vezes, o que a gente chama de desconfiança é apenas a verdade tentando se revelar.